Seja muito bem-vindo à conferência. Cris, Ah, agora sim. o, Agora eu tô ouvindo. O Flaviano Reis mora aí em Belo Horizonte também. Membro que Quem? está acompanhando a transmissão. Fabiano Reis? É, viu, Monize? Pertinho de vocês. A Monize também é de Belo Horizonte, né? Mas é de Moniz é de Minas. São Paulo. Ah, é verdade, é Eu sou verdade. quase mineira. É que eu confundi que porque vocês tinham se encontrado, eu pensei que eram de Minas Gerais. Encontramos em São Paulo. Olha só, então eu errei tudo. Bom, Hélio. eu tô esperando o Hélio, porque o Hélio disse que ia iniciar a nossa conferência. Ah, lá está ele. Olha. Tu gravou um vídeo hoje sobre por que as mulheres sofrem mais que os homens e por que os homens se destacam mais na espiritualidade. Você aí de casa concorda que os homens se destacam mais na espiritualidade? Bom, é um assunto interessante. Vocês concordam que a mulher sofre mais do que o homem? É o que o Hélio tratou no vídeo que sairá amanhã no canal, né? E tem algumas explicações, né? Uma das principais explicações do porquê a mulher sofre mais do que os homens, ela, no meu ver, não é devido a nossas políticas sociais, né? Porque as leis universais são as mesmas para todos, né? E quando a mulher se deixa entrar naquela onda de que ela pode ser menor e tudo mais, daí aquilo pode realmente atingir e afetar ela. Mas se a mulher percebe o seu poder e que ela pode tanto quanto qualquer pessoa e ela se empodera dela própria, ela vai vir a rainha da Inglaterra, faz e acontece, né? Não tem problema. Hoje em dia as mulheres são donas das maiores empresas, das indústrias, então, né? O universo, a interação é a mesma, mas a gente entrou nos quesitos do porquê que sofreriam mais que os homens, né? Não só, é claro, pela menstruação, que isso e também pelo parto, né? Que isso deve ser algo bem assim, complicado. Eu sei por causa dos que eu conheço. Mas também da parte de... Porque elas são mais sensitivas, né? As mulheres, elas têm mais canais de percepção. A média é de 27 canais de percepção para as mulheres e 12 para os homens, né? Canais de percepção. Então as mulheres, elas são em si muito mais assim delicadas, não só no corpo físico, mas reflexo, né, no espiritual também. E todos os... E tem mais conexões e mais contatos, né? De possíveis de fazer mais conexões. E isso, né, pode ser pior, porque isso descontrolado, né, faz com que ela possa sofrer ainda mais, né? Porque a gente sabe que percepções, assim como mediunidades e coisas mais afloradas, quando menos autoconhecimento se tem, gera sofrimento, né? Então, nós exploramos por aí essa questão. A Denise do Vale diz que acho que quando a pessoa faz algo importante, como Buda e Jesus acabaram fazendo, vir como homens porque sabem que como mulher não seria ouvida, né? Naquela época, né, Denise? Realmente, né? Porque isso o Hélio comenta no vídeo que ele fez sobre realmente isso, né? De que naquela época, esses avatares terem vindo como avatares femininos, eles talvez não fossem ouvidos, né? Sim. E já não foram ouvidos totalmente, né, sendo homem, porque não tinha espaço consciencial da humanidade para suportar todas as verdades. Se fosse mulher, eu acredito que naquele período não ia rolar menos ainda, né, menos ainda. E eu baseei principalmente essa questão do porquê as mulheres sofrem mais que os homens, que é um tratado de psicologia reversa aí que a gente fez, né? É mais para gerar alguns cliques. Eu espero que gere alguns cliques, né? Porque o assunto é interessante. Mas que eu aprendi com um professor que já faleceu, mas morava aqui perto, fundou a faculdade Antônio Meneghetti, já saiu em alguns vídeos, né? Até não falei isso no vídeo, porque é melhor não falar, mas ele tem diversos livros, e um dos livros é o Projeto Homem e Projeto Mulher, né? E o livro os dois livros eles servem para como conduzir homens e mulheres psiquicamente, para se harmonizar a nível interno. E o livro da mulher é umas 3 vezes maior que o do homem, né? Porque o grau de
de complexidade é um pouco mais vasto por essas questões que o Pava comentou, tem mais percepções e, portanto, tem uma tendência maior de ser... Pois é. Hélio, está aí ainda? Ele volta. Deve ter sido a internet que falhou. Ele irá retomar o O bom assunto. que temos uma mulher para poder falar. É verdade. O Hélio hoje tá lá ao vivo da casa da Lauren. E como vocês podem ver, a internet lá é melhor. Mas é melhor mesmo. Tanto que a imagem dele nunca teve tão boa. Só que agora deu uma travadinha. Né? Lá na casa da Lauren, vou contar aqui em segredo pra vocês, hein? Segredo. Em segredo. Mas é uma coisa que não dá pra espalhar. Lá na casa da Lauren Fofoqueiro. acontecem fenômenos, assim, ó, diferentes. O pai da Lauren trabalha na Umbanda, né? Já há muitos anos, tem uma casa e tudo mais. E ele tem, assim, uma sensibilidade bem grande e tal. E volta e meia acontecem coisas lá, anormais. No último final de semana, uma porta abriu e fechou sozinha. E junto com o fechado da porta, deu um relâmpago branco. É uma porta de um armário. Não era nem por causa do vento. Né? E coisas assim. Então é interessante. Muito bem, então vamos aproveitar aqui que o Hélio caiu. Né? Mas, ó, ele está congelado no tempo. Olha ali embaixo a carinha dele, ó. Esse lance que o Hélio estava falando é bem legal, porque aquela palestra que a gente fez lá no Pava Play sobre relacionamentos, a gente aborda um pouco as diferenças entre homem e mulher e as características que cada veículo, né? Veículo, digo, o corpo carrega e justamente aqui faz um pouco de sentido esse veículo para experimentar coisas diferentes, porque se uma pessoa encarna aqui mulher e encarna homem, é para justamente aproveitar melhor essa experiência aqui, por diversas razões, lógicas, as quais a gente já disse. O Hélio voltou. Voltou. E temos então também depois respostas Sumiu de para os novo. membros. Estão perguntando várias coisas aqui que nós vamos ver hoje. Hélio, retornaste? Não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza. O que aconteceu aí na Lauren? Um fenômeno? Internetial? Ah, um fenômeno físico. Eu não sei onde eu parei, não sei o que eu acho que já perdeu o fio da meada. Do livro das livros Deixa 3 vezes maior para instruções para um homem. Aliás, o contrário, 3 vezes maior para instruções para a mulher. Isso. Justamente por essa questão que tu tinha falado, de que para as mulheres é mais desafiador harmonizar toda a sua psique por conta de todas as percepções a mais que tem, né? E como são mais abertas, ficam mais suscetíveis, né? Quando a gente se abre para o amor, a gente fica mais suscetível também a algumas mazelas que o amor, entre aspas, né? Que as paixões nos impelem. E por essa questão, eu vejo essa principal diferença. Mas, em compensação, quando bem conduzida, quando bem harmonizada, a potencialidade das mulheres ela é superior à dos homens. Elas conseguem chegar aqui na Terra em estados de consciência mais elevados do que os homens, com mais facilidade, eu diria. Não mais elevados, não, mas com mais facilidade chegam a galgar degraus maiores. Só que é mais difícil que você tenha esse domínio da personalidade mais física, da questão da disciplina, da questão do esforço, enfim, que são mais volúteis ao vento. Mas quando bem conduzidos, chegam a graus elevadíssimos. E aí, lá no vídeo, inclusive, dei inúmeros exemplos de várias mulheres que foram, para mim, inspirações, para mim, heroínas, com muitas condições adversas e que mostraram o quão é possível. Muito legal, muito bem. Seguindo aqui, então, eu vou pela ordem das perguntas nos comentários dos membros para seguir o nosso assunto. Deixa eu fechar, Pava, rapidinho. Desculpa cortar. Mas, para mim, uma das principais
ou se não a principal, é a Temistocleia e a Teano. A Deixo duas Temistocleia? mulheres para vocês pesquisarem. Uma sacerdotisa do templo de Delfos e a outra esposa de Pitágoras. Olha só. Muito bem, olha. Sabe o templo de Delfos, né, Paulo? Sabe qual é a frase que tem lá no frontão? É Ligeja? Não. Não. É Homem, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e a verdade. Conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e a verdade. Não há dúvidas, Nélio. Não há dúvidas, é verdade. Verdade está os dentro deuses e de a nós, verdade, alguma viu? coisa assim. Muito bem. A Cris Dalmolin, nossa querida membro, pergunta assim, né? Eu tenho uma pergunta sobre a poderosa limpeza do Arcanjo Miguel. Se não me engano, aquela de 21 dias, né? Achei que ela servia para desfazer nossos contratos espirituais, mas pelo que entendi nos vídeos anteriores do canal, não. O que eu posso falar, Cris, sobre essa limpeza do Arcanjo Miguel e os contratos espirituais? A gente falou sobre os contratos espirituais e eles são feitos por propósitos encarnativos, né? A gente vem por uma encarnação, às vezes, com um propósito de realizar certa coisa. E as condições só vão modificar quando nós modificarmos aquilo que era o propósito deste contrato, né? Contrato entre aspas, porque é um contrato que dura enquanto ele for efetivo, enquanto ele tiver função, né? Função sempre de amadurecimento, de evolução, de crescimento. Então, por exemplo, assim, né? Tem contratos que só vão realmente modificar a hora que tu aprender o que eles queriam ensinar, né? A gente até deu exemplos na transmissão passada. Então, por exemplo, se você faz a limpeza do Arcanjo Miguel, 21 dias com essas meditações e tudo mais, o que pode acontecer? Pode acontecer que você tenha insights e perceba o que realmente você tem que fazer para que certas situações mudem, para que certos contratos sejam concluídos e possam começar outros, né? Não pode se descartar que isso aconteça, porque isso pode acontecer sempre que fazemos meditações e contatos superiores, levamos nossos pensamentos, e ainda mais por 20 dias, 21 dias, uma coisa mais constante, né? Algo realmente num propósito, que a gente se coloca num propósito com fé, com confiança, com esperança, com energias elevadas, a tendência de que isso se resolucione é muito alta. Então pode sim, esta meditação de 21 dias de purificação do Arcanjo Miguel, concluir contratos, né? Por tu poder aprender, ter um aprendizado que realmente era este o aprendizado deste momento na sua vida. Isso o universo queria me dizer, agora eu sou uma pessoa diferente, ajo diferente frente às circunstâncias, a ponto de aquele contrato não ter mais funcionalidade, porque eu não corro mais riscos que antes eu corria de coisas morais, imperfeições morais ou coisas do tipo. Então, passa a poder ser diferente. Então, é possível sim, mas não que seja a regra e não que todos consigam fazer, certo? Porque, às vezes, esses contratos, eles levam realmente uma vida para a pessoa poder amadurecer o que ele quer nos passar. Mas eu digo que geralmente, porque geralmente as pessoas não fazem muito para dar resoluções a ele, né? E quanto mais você se dedica, mais isso pode ser efetivo. Então eu digo que contratos são coisas que são mudanças interiores nossas. E sim, elas podem ser vistas por longos períodos de meditação, a gente pode perceber, pode se dar conta. Então eu acredito que realmente funcione. Mas não que eu indique isso, limpeza do Arcanjo Miguel, para limpar contratos espirituais. Porque realmente é algo muito difícil que a pessoa consiga em 21 dias de meditação aqui na Terra, o que ela se programou uma encarnação para fazer, né? Com certos aprendizados e certas coisas. Que é possível? É possível. É o meu ver. Certo? O que são contratos, né? Quando a gente vai assinar o contrato de qualquer coisa, né? Ele poderia dar alguns exemplos, mas enfim, um contrato geralmente ele tem um tempo de duração e tem algumas cláusulas. Pode-se ter algumas cláusulas, não necessariamente tenha, mas quando a gente assina os contratos da nossa encarnação, de descida aqui para o plano físico, o tempo dele é o tempo da nossa vida, né? O tempo que o corpo vai aguentar. E existem, nesse caso, diversas cláusulas, né? Digamos que tenha um contrato específico para um amadurecimento
da forma de lidar com finanças, que foi aquele exemplo que acho que tu deu até no vídeo lá, né? Enfim. Quando eu atingir a maturidade para lidar com as finanças, eu vou conseguir ter uma prosperidade maior. Até lá, não vou ter prosperidade, porque eu corro risco de eu fazer bobagem. Mas o que eu preciso para ter essa maturidade? Bom, eu preciso ter mais consciência das leis sociais do universo. E pode ser que nessa meditação tenha esse insight. Pode ser que tenha nessa meditação tenha tido insight. Mas pode ser também que esteja lá no contato, teoricamente, né? Tu vai alcançar esta consciência das leis sociais universais aproximadamente aos 50 anos de vida, porque tu vai conhecer tal pessoa, ou tal vídeo, ou tal curso que vai te ensinar isso. Mas, como tudo é uma ciência humana, pode ser que tu dê o teu jeito lá e corra muito atrás disso e aprenda aos 21. Beleza. Aí tu antecipou aquela cláusula e aí tu conseguiu transformar o teu contrato. Mas a grande maioria não consegue antecipar, porque a grande maioria não consegue sequer cumprir com os contratos que assinaram. É difícil. O que a gente vê, por exemplo, de relatos dos mentores, quando temos contatos com eles, é que geralmente as pessoas, quando estão lá programando a vinda, estudam bastante, fazem uma boa programação junto com especialistas, né? E elas têm que desenvolver um roteiro do que elas pretendem fazer de desenvolvimento para elas, né? E geralmente elas apresentam uma proposta grande. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, aquilo, aquele lá, também, e depois mais aquilo. E esses textos todos são reprovados pelas tutorandos, né, pelos orientadores de reencarnação. E geralmente o que sobra é algo assim, muito pouquinho. Só isso, aquilo, aquele outro, se melhorar já é um grande avanço. E às vezes ainda as pessoas não conseguem quando retornam, né? Então, mas isso é diferente, por exemplo, de pessoas que chegam aqui na Terra e buscam autoconhecimento, buscam fazer o bem, buscam praticar o bem, buscam se melhorar. Daí é diferente, né? Porque tem pessoas que não passam por essa fase na vida, ou quando passam já, de repente, né, a pessoa já tem outros projetos, já está enganjado em outras coisas na vida, né? Já fez outros acertos na vida que impedem um pouco dessa busca interna dela, enfim. Mas isso, por exemplo, é isso que a gente faz aqui, buscando o autoconhecimento, vendo que o mundo tem algo errado, né? Mas vendo que o mundo poderia ser diferente, vendo que a paz é o caminho, essas soluções, isso já mostra que a gente já viveu em lugares melhores no universo, porque as pessoas que não viveram em lugares melhores no universo antes, elas não pensam nessas coisas. Pelo contrário, elas até podem gostar mais do mundo do que nós, em alguns momentos, em alguns sentidos, mas elas não pensam assim que há soluções, ou que a solução é a paz, é a compreensão, é se conhecer, é buscar o autoconhecimento. Isso geralmente só traz consigo quem já viveu em mundos mais elevados, mundos já regenerativos ou coisas do tipo, né? E traz essa essência, essa busca interna, natural dentro de si. E geralmente há um ponto, né? Há um ponto onde a pessoa ela chega e a evolução começa a ter um disparato, né? Às vezes a pessoa pode ficar por muito tempo no mesmo ponto, mas chega um ponto da existência dela que a evolução começa a ter um disparate. Isso ao longo das encarnações. Não só necessariamente nesta, mas também na próxima, se necessária for, né? Então, isso é bastante interessante, porque é o ponto ao qual a pessoa passa a focar o seu espírito, a sua consciência, né? No crescimento, no aperfeiçoamento dela. Até chegar a esse ponto demora, mas depois que chega a esse ponto a coisa anda. A encarnação e todos os nossos processos aqui embaixo na matéria serve quase que exclusivamente, porque não existe absolutos a não ser o próprio absoluto, o Deus.
mas é quase que absolutamente para autoconhecimento e progresso moral. Aqui não se busca conhecimento, porque nós não temos tecnologia, nós não temos acesso aos conhecimentos universais. Para ter acesso aos conhecimentos universais, bom, é a espiritualidade, é depois tu desencarnar, e aí tu vai ter acesso a grandes tecnologias, grandes seres, grandes professores que vão te ensinar muita coisa. Aqui é para puxar para fora todas as mazelas, observar isso e crescer como um ser humano. É o que você pede. E mesmo Essas são as quando, cláusulas do contrato, a grande maioria. e mesmo quando nós ainda estamos buscando, assim, conscientemente, né, o autoconhecimento, o tanto que é difícil ainda, buscando a paz, né, o tanto que é difícil realmente agir pela paz, né, porque como você vê, assim, tanta gente que está aqui falando de autoconhecimento, buscando paz, e mesmo assim, no dia a dia, acaba agindo com raiva, ódio, desamor, né, então é trabalhoso, assim, para estar bem consciente mesmo, minha opinião, pelo menos. É verdade. Sim. Eu concordo 100%. É uma das Às vezes coisas eu- que os mentores falam. Às vezes... Perdão, Hélio. Não, eu tô atrasado, eu tô no delay, pode falar. Cris, É uma das coisas que os mentores falam, que a possibilidade deles encarnarem aqui e falharem é muito grande por causa disso tudo que a gente estava falando, porque realmente é muito difícil desenvolver a moral. E nesse mundo, igual a Moniz citou, é uma constante, né? Tipo, você exercitar a presença, você manter a sua consciência o tempo todo. E isso é muito difícil, você manter a presença o tempo todo para justamente vivenciar o amor. A gente mantém a presença para justamente nessas horas, no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente demonstrar, será que eu estou agindo com amor, né? Será que eu estou exercendo a paz, que a paz não é nada mais, nada menos do que a verbalização do amor. Então, é muito difícil mesmo, não é fácil. E se colocar no lugar do outro, igual o Papa fez um vídeo essa semana e falando, não tem diferença entre você e a outra pessoa, né? Quando você faz algo para outra pessoa, você está fazendo para você mesmo. Isso é muito difícil, você fazer esses exercícios, você pensar em tantas coisas, né? Você ficar presente, consciente, nas pequenas coisas, pensando nisso tudo, né? Será que eu estou servindo de acordo com como eu deveria servir, né? Tipo, porque eu estou servindo o outro, eu estou servindo a mim mesmo. Então, é um desafio muito grande mesmo. É por isso que você tem aquela frase, célebre frase que o Papa fala, que quando você é feliz aqui, você é feliz em qualquer outro lugar do universo. Porque aqui Sim. é o que há de mais difícil, de mais trabalhoso. Na verdade, em qualquer plano denso da matéria, né? Porque a matéria ela tem as suas características, as suas propriedades. Estar encarnado nela faz com que muitas vezes ela se impere sobre nós e a gente permaneça na inércia, na falta de movimento, na falta de esforço mental, inclusive de buscar agir com essa paz que tu está comentando, que é a verbalização do amor. Então, por muitas vezes, a gente vai ser hipócrita. Porque a gente vai estar com uma ideia a nível de consciência, vai ter o conhecimento e a sabedoria até a nível de consciência, mas não vamos conseguir colocar isso em prática porque a matéria está agindo sobre nós. Aí vai ter que ser sempre uma guerra, sempre uma luta para a gente estar se impondo nela. É claro que quando a gente reconhece que ela é fruto de Deus e que é também divino, isso fica fácil, fica mais leve, mas a gente não está o tempo inteiro com essa consciência, porque estamos na matéria e faz parte desse momento. Então, por isso que tem vários livros que retratam a guerra interior, né? O Bhagavad Gita, a arte da guerra, a guerra da arte, aí vai, porque a gente, enquanto estivermos encarnados, estaremos lutando. E enquanto estivermos na manifestação, e os planos astrais estão incluídos nisso também, estaremos nessa luta, nessa guerra de nos impor, fazer com que a consciência se imponha. Que é a luta contra a gente mesmo, né? A gente não luta contra ninguém, a gente luta com a gente mesmo nessas situações, né? De tentar manter a presença o tempo inteiro, e porque, né, perder o foco é muito fácil, o difícil é manter a presença, né?
E então a gente tem essa luta constante que é honrosa também, porque é um grande ensinamento você poder ter essa percepção também dessa luta, né? De você, isso é muito, eu sou muito grato a isso, de ter essa percepção diariamente dessa presença, de você tentar manter a presença, além de todas as coisas externas que a gente sente, né? Que às vezes a gente não está sentindo nem coisa nossa, então você tem que desvencilhar disso, de tentar achar o seu lugar, saber o que é você e o que é do outro também, e não julgar, e, enfim, é muito interessante. Outra coisa que eu acho legal de falar é não olhar tanto como luta, assim, eu entendo que vocês estão colocar a palavra luta, mas olhar mais como quase uma dança mesmo, assim, como olhar como um jogo mesmo, de você se olhar e porque também quando você está se colocando em luta, você novamente você também tá entrando numa energia assim, mas até de ego, assim, nossa, eu tenho que conseguir sair disso, eu tenho que evoluir. Não, calma, você está saindo do esquema, né? Não está entendendo muito a lição. Então, olhar mais assim como, nossa, que curioso essa situação. Eu sempre gostei muito de olhar essa tomada de consciência, assim, aliás, a encarnação aqui, eu sempre senti isso dentro de mim, quase como uma peça de teatro, assim, que eu estou vivendo nesse momento, como Monize, e aí, nossa, que interessante, estou sentindo isso, não, entendeu? Sabe? Mas olhar mesmo como desta forma, é a forma como eu acho que é bem bacana, assim, de você olhar e conseguir se olhar como em terceira pessoa, mais distante, conseguir perceber também, assim, como é interessante cada lição que eu estou aprendendo, mesmo dolorida, assim. Sim. Sabe Sim, que perfeitamente. Essa colocação foi ótima. A gente falou luta, mas por causa de uma nomenclatura que já vem, mas na verdade é um exercício, né? Não é uma luta, como você disse, é uma dança, é um exercício. Então, bela colocação, porque realmente as palavras têm poder. Então, quanto menos a gente falar de adversidades, mais fácil fica a jornada. A E gente é mais se bonita, conscientiza, né? eu acho muito bonito, mas eu percebo que muitas vezes eu estou dançando e muitas vezes eu estou lutando. Ora estou dançando, ora estou lutando. Que se configura uma dança também, né? É justo, é isso que eu ia falar, e tudo bem. Claro que sim. O Tai Chi e o Kung Fu representam muito bem esses dois aspectos, né? É bem interessante. Mesmo danças tribais, assim, né? Você vê, tem as danças tribais que são para lutas, tudo. Então, você vê, tudo é meio que tá ali e aqui, né? Só depende também só o seu foco. Se o seu foco for somente na luta, aí realmente a coisa só fica distribuindo violência e guerra, e aí não é tão bacana. Mas quando você fica jogando assim, nessa balança, né? É uma dança. Uma das frases do Bhagavad Gita, por exemplo, que apresenta essa luta, lutar dentro para vencer fora. Que frase. Se configura essa questão de lutar contra, sei lá, contra os aspectos instintivos que a gente estava falando, né? A preguiça, a gula, Devia e ser vai. na E pode se apresentar tantos outros. Para oferecer o melhor. Engraçado que a palavra lutar também, ela vem de luto, né? Ela vem de etapas, vem de coisas que você desvencilha, né? E é uma outra conotação também. É isso aí. Isso é então, muito interessante. cada luta, na verdade, é uma coisa que você deixou para trás. Também a gente pode que abrangeu também. Diferente. O que foi bem entendido de repente, né? Algo que foi teve uma definição, né? Que foi resolvido, talvez, né? Porque se resolve as coisas com a luta hoje em dia, né? Até parece, né? Mas busca-se, porque ao menos. Não necessariamente a gente tem a conotação de luta e violência, né? Também tem esse ponto também, que a gente tem que mudar, reprogramar também. As palavras são importantes também. E palavras sempre são difíceis, né? Sempre são difíceis. Mas eu já tomei vários puxões de orelha sobre o poder da palavra, né? Você lembra do perdão,
que a gente Isso aí é uma luta. comentou, E muitas palavras. mudar. É a luta até contra as palavras. Saber ter a consciência do que você está falando, manter a presença, né? De você saber o que você está falando. Muitas palavras são mantras, né? E eu tava vendo aqui. Sim. O próprio nome do André Luiz não é André Luiz. Né? O nome do AME não é AME. Então, é justamente para a gente ter a noção do quanto que a palavra tem um poder. Porque você fala o nome da pessoa, você emana a pessoa, você traz a pessoa. A palavra é a primeira materialização do que tá na mente, né? Interessante, eles comentou. O André Luiz, tu citou, ele não colocou o nome real quando ele estava encarnado por respeito à família, né? Também, Mas também por pelo alguém grau... podia saber. E pelo grau também de evolução que ele teve, né? E a gente sabe, os próprios relatos do AME, né? O AME não é o nome dele, né? Por causa uma das coisas que ele falou, porque se ele dissesse o nome dele, aonde que ele estaria, se alguém falasse, né? Se o Pedrinho falasse, ele ia ser chamado automaticamente. Então, a gente não conhece o poder da palavra. Exatamente. Ainda. Não conhece mesmo. Quando a gente fala aquelas coisas assim, eu sou isso, eu sou isso mesmo, né? É algo muito forte e faz a gente aprender, né? E faz a gente ensinar também. Eu tava vendo aqui que eu tenho o ego, ele tem uma última armadilha, né? Um último campo minado, eu diria, né? Na batalha. O ego tem um último que é muito não sei se atinge a todos, mas uma hora atinge, mas para uns é mais fácil de lidar, outros menos, que é depois que a pessoa já tá se autoconhecendo, depois que a pessoa tá buscando melhorar, né? Tem o tal do ego espiritual, né? Que daí a pessoa ela se acha melhor por saber mais, ou por achar que sabe mais, ou por estar mais evoluído. Ela não briga porque ela é mais evoluída. Ou coisa do tipo, né? Essa aí é a última armadilha do nosso ego, né? Uma das últimas, né? Que é da evolução espiritual. E achar que sabe, ou que está à frente, ou que pode ajudar e dar conselhos, às vezes, por causa disso. É aquela puxada de perna que o cara toma e o tombo é bem mais alto, né? O tombo dói muito mais. Se tu está na matéria, tu está no mais embaixo possível. E se tu não é generoso a nível material, beleza, tu vai cair da matéria para matéria, o tombo não é tão grande. Mas agora, quanto mais vai sutilizando, ou a nossa falta de generosidade, ou o que eu comentei agora, a preguiça também, a preguiça física é mais tranquila. Tu percebe, ela tá ali, não tem tantos problemas. Agora a preguiça mental, a preguiça espiritual, que faz a gente realmente crescer, essas aí são bem mais complicadas. E o tomo, quando vem, é grande. Por isso que a gente... Bom, o Jordelei fala bastante sobre isso, né? Porque ele tem alguns remorsos com essas questões de prepotências. Mas todos nós estamos sujeitos. É complicado, mas é uma coisa que você também vai entendendo, que o amor é o freio do ego, né? Então, quando você exerce, ou você tenta exercer, né? Porque é muito difícil você exercer amor. Pra você falar que exerce amor, primeiro que você não poderia estar aqui, né? Mas se você tentar, se você estivesse exercendo amor, a gente não estaria aqui. Mas enfim, a gente está tentando exercer. Então, quando a gente tenta exercer, e aí a gente percebe como o amor freia o ego, né? Porque você entende que... Acho que a melhor lição que eu já tive foi isso, assim, não encontrar diferença entre eu e ninguém, nem nada assim. Não que não existe diferenças, lógico que a gente não está falando disso, mas eu estou falando no sentido de se conectar mesmo, sabe?
a gente sabe que nem todas as almas se aproximam, mas nem por isso elas se repelem. Não precisam de se repelir, né? Porque são uma coisa só, mas às vezes não tem uma frequência, não tem uma afinidade. Mas isso é uma grande lição, assim. No plano físico, todas as almas ou todos os corpos, eles se atraem e se repelem. É por isso que existe a harmonia. Sim. Só existe o manter a órbita porque um está atraindo e ao mesmo tempo está repelindo. Sim, eu digo repelir não no sentido mecânico, mas no sentido Entendi. de no sentido de rejeição, né? Você rejeitar já é diferente, já é um outro sentido. Gente, tá vendo aqui que a Monize tava falando se olhar da terceira pessoa, assim, né? Se olhar de fora. Isso eu faço bastante. Olho com os olhares do que eu, vendo eu fazendo, o que eu ia estar achando, né? O que eu ia estar pensando pra ver onde é que eu me encontro. Eu vou falar sobre isso. E daí, quando às vezes eu tô fazendo, eu faço muito isso. E fazia bastante e sigo fazendo e tudo mais. Mas isso me dá algum problema em alguns momentos. Porque às vezes eu tô lá apresentando a meditação mundial, às vezes eu tô... E daí eu me perco completamente, eu perco totalmente a linha da fio da meada, que eu tava falando. E tô lá me vendo eu pensando, né? Em terceira pessoa. E daí eu já tive alguns problemas com isso. Então, agora já tô conseguindo. Mas é um exercício também. É um exercício, porque você tá presente aqui e tá presente aqui. Nossa Senhora. E, nossa, e ao mesmo tempo captando que vem, e é muita coisa. Então é múltipla presença, então é bom. Só não faz isso dirigindo, Pavo. Não, olha, agora tu me deu a ideia. Não, mas eu penso se sou um bom motorista. Eu dou pisca até pra trocar de faixa. Daí... Mas esse é um ótimo exercício mesmo. Eu sempre fiz, assim. Sempre fiz, não. Comecei a fazer depois do processo de autoconhecimento, que é fazer o olhar do observador em determinadas ocasiões, né? Tipo, você se colocar no papel do seu mentor, vamos dizer assim, eu não acredito que ele vai fazer isso de novo. Então, é até divertido, um pouco, né? Que a gente tem que levar as coisas para o lado divertido para ficar mais fácil um pouco o entendimento. Então, é um exercício perfeito. Esse é muito bom, muito bom. Muito bem. O primeiro exercício dentro das artes marciais, dentro das artes marciais chinesas, né, que você segue os hexagramas do I Ching, tem o hexagrama o poço, que é o mergulho para dentro de si, são as práticas de meditação, e existe o 7º passo do I Ching, do Xing, que é o poço, que é a polarização, que é justamente isso, e nós nos observarmos de um ponto mais alto de consciência, sairmos de nós mesmos, nos identificarmos com outro aspecto de nós e ficar observando essa casquinha, essa máscara aqui agindo, para dar risada um pouco e para se identificar com algo mais elevado. Olha que interessante. Uma coisa só que eu acho legal de falar é que, assim, que às vezes quando a gente fala dessa coisa de se olhar em terceira pessoa, ou enfim, se olhar um pouco como mentor, que nem o Cris falou, não necessariamente é uma coisa assim, porque parece, por exemplo, eu olho de uma forma diferente do que do Cris. Eu olho, só porque às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas como fazer isso, sabe? E às vezes é uma coisa simples, eu vejo comigo, eu só me pergunto assim, por que eu tô sentindo isso? Sabe? Ao mesmo tempo, eu vou me permitindo, assim, eu vou conversando comigo. Então, só para facilitar, às vezes, para quem ainda não conseguiu, é só uma conversa mesmo. Não precisa, assim, então, não é uma coisa tão... tão mística. Isso, não é tão mística, assim, tão, oh, meu Deus, só pessoas muito evoluídas não conseguem. Não, é uma conversa. Não, mas os mentores são amigos nossos, a gente só não lembra, a gente fala mentor, né, mas na verdade a gente são tem, irmãos, assim. Cris, mas isso é uma coisa que eu acho até legal de tocar, um ponto que me pega muito, que eu vejo, as pessoas têm, elas se colocam muito no papel de fã e os mentores, ou vocês, ídolos, então fica muito distante. Então,
fica muito Vai, assim, vai. nossa, gente, vocês conseguem, eu não. Não, é normal, é uma coisa normal. Isso aí. A gente fala o máximo possível para as pessoas acessarem. E como eu disse o Hélio hoje no início, tudo está dentro de cada um, dentro das pessoas, né? A verdade está dentro de nós. Então, acessarem elas próprias, né? Através do coração, através das formas que... sempre do bom senso, né? Buscar o máximo, que todos vão achar as respostas dentro de si. Né? Claro que para uns pode ser até mais fácil por prática, realmente, ou por acreditar em si, né? Ou por... Mas é coisas que se adquirem, que cada um vai começar a adquirir e construir. E realmente, né? Bom, a gente tem aquele exemplo do Chico Xavier que ele deu de um espírito que veio de Marte, não, de Júpiter, né? Conversar, e ele perguntou o ser humano mais avançado da Terra, encarnado, né? Seria o quê em Júpiter? Né? E ele disse que seria equiparado a um macaco nosso aqui, né? Nós lá em Júpiter. Então imagina, nossos mentores talvez sejam um chimpanzé mais desenvolvido, né? Ou de repente sejam já quase um ser humano, né? Mas ainda todos estamos aprendendo muito, né? E eu tenho certeza que o nosso erro hoje é o erro do outro ontem. E quem sabe o erro do outro hoje não é o nosso erro de amanhã, que a gente vai aprender, né? A gente está todos na Terra, somos todos farinhas do mesmo saco, né? Não, só uma coisa que eu tô falando mais no sentido assim, não idolatre mais, assim, respeite, é diferente. Idolatria você tá se diminuindo e tá distanciando, assim, coisas que estão dentro de você, que tem acesso. Então, hoje vocês me falam uma coisa e, poxa, me deu um clique. Amanhã sou eu mesma que sinto alguma coisa que me dá esse clique, entendeu? Então, tudo chega, gente, são vários caminhos. Exato. Isso aí, perfeitamente. O Pablo citou o Chico Xavier e Emmanuel foi o, né, a gente fala o mentor dele, e agora os papéis se inverteram. Então, é uma troca, né? Não tem uma coisa... O conhecimento, ele é único, né? Então... Emmanuel psicografa Chico Xavier. Não duvido que em poucos anos, né? Muito bem. Que a gente tem que extrapolar a mente, né? E ainda assim, todos esses contatos mediúnicos, eles se dão através da mente. Só que a gente tem que ir além da mente para compreender coisas mais profundas, mais verdadeiras. Ou a maior ferramenta, ou a ferramenta mais elevada que a mente pode nos proporcionar é a imaginação. Que a imaginação tem um pouquinho de capacidade de ir além da própria mente. É embora verdade, seja um atributo a nível mental ainda. Verdade. Sim. Mas é tudo relativo a momentos e tempos também, porque a gente está aqui falando sobre isso, sobre essas transcendências, enfim, e aí a Lauren está aqui do meu lado estudando gametogênese muito na mente e que tem que estudar porque amanhã vai ter a prova. Então deixa cada um no seu tempo, vamos que vamos. Aqui a Denise do Vale Bueno falando, né, que vem de outro planeta xingar os outros de macaco, né? Se falasse em público aqui na Terra, ia ter problemas. Quem é esse jupiteriano aí? Que já ia ter um processo, né? Viu? Pra ver, né? Pra ver como ele tava certo desde o início. Mas realmente, né? Conceito galáctico. Paciência, né? E a gente acha que o macaco é muito atrás de nós. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver aqui. Que temos que colocar aqui em ordem o que falou. O Flávio Reis diz que o conteúdo do canal é excelente. Eu agradeço muito de coração. Buscamos todos, trabalhamos aqui, trazer o máximo das reflexões que a gente consegue chegar para todos. E o momento, Paulo, desculpe, eu te interrompi. E os momentos que a gente mais se aproxima da verdade são os momentos que a gente conversa, que a gente dialoga. Isso. Facilitar a vida, disse que já que estamos no assunto de gênero, né, poderiam abordar as diferenças, as diferentes sexualidades que vêm surgindo ou sempre existiram, né? Eu vejo, porque, por exemplo, assim, a alma ela não tem sexo, né? A gente sabe que o espírito ela não tem sexo. Ele só precisa, no mundo de polaridades, né, onde
a matéria animal, onde a matéria animal precisa para se reproduzir a polaridade, né? Por expressar realmente a dualidade do universo e tudo mais. Então precisa dessa para se expressar aqui na matéria. E também para aprendizados múltiplos, que isso possibilita aqui na matéria. Então daí só assim, por exemplo, Emmanuel podia ter encarnado na Emanuela, né? Não tem problema, né? A gente encarna num, encarna no outro e tudo mais, né? Então isso realmente não existe. E acredito que isto estar mais comum hoje até porque não só porque contratos e karmas, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa ver a igualdade nas pessoas, né? A pessoa precisa aceitar e compreender a multiplicidade de tudo que existe na vida. Então, por exemplo, muitas pessoas que no passado podiam ter preconceitos ou condenar coisas do tipo, né? Hoje experimentam na pele como é ser isso, né? E também, ao mesmo tempo, que existe possibilidades disso que numa outra época não foi tido esta possibilidade, né? E também por criação, né? Porque muitas vezes a criação da pessoa ela propicia diferentes escolhas no futuro. Então é um conjunto de coisas, certo? Nada disso é errado, certo? Na visão da espiritualidade, tudo isso está perfeitamente correto. Inclusive as pessoas vieram com essa opção já pré-escolhida antes de vir aqui, por orientação dos mentores, na 99% dos casos, certo? E acredito eu que ainda ajude a reforçar o senso de igualdade que nós devemos ter na sociedade, de abraçar, de acolher as diferenças, né? Porque a gente é muito mais igual do que diferente, mas as pouquinhas diferenças de nada que a gente tem, a gente briga por elas, então a gente tem que aceitar, né? E existem planetas que têm mais de 2 gêneros, né? E nos mundos mais avançados, onde ainda existe duas espécies, né? Eles optam por encarnar numa ou por outra de acordo com o que eles vão realizar e sabem que, né? Eles sabem que uma hora eles eram isso, outra hora eles eram aquilo, e o casal ele vai continuar casal, seja lá onde ele for encarnar, seja onde ele vai, que corpo do espaço que ele vai utilizar, né? Porque às vezes há corpos de outros compostos também, e ele sabe que a fulana agora está num corpo deste gênero naquele outro planeta, né? Ou inclusive no mesmo planeta, eles se conhecem há centenas de anos, há muitas experiências, então o relacionamento realmente mais evoluído, ele é de espírito e de alma muito mais do que de corpo, certo? Chegando ao ponto de isso realmente não importar. Tanto que se hoje víssemos, por exemplo, os mundos mais avançados, todos nós consideraríamos esses mundos bissexuais. E inclusive aqueles que têm outros gêneros poderia até espantar as pessoas aqui. Existem seres no universo que nascem de ovos. E porque eles acham terrível a forma sangrenta qual a gente nasce aqui na Terra. Né? Não dá para discordar muito. É verdade. A Denise do Vale disse aqui a Facilitar a Vida disse que, né? Qual a relação dessas questões de gênero e a nova era? Acredito que é por aí. Certo? Isso é algo da nova era, porque mundos mais avançados não tem essa divisão de gênero homem-mulher, mulher-homem, certo? O que vale realmente é a alma, é o gostar interno do ser. E isto vai com o tempo se solidificando na sociedade, certo? Pode parecer difícil de compreender, mas o correto é que a gente no futuro opte por alma, por ser, por espírito, por gostar interno do que por externo. Nós no momento fazemos isso porque é algo realmente condicionado, até mesmo instintivo. E claro, a gente tende a perder todos os instintos que temos, porque a gente tende a perder aquilo que a gente ganhou uma vez, que era o animal, certo? Tânia Menezes disse, como podemos... Denise, ontem estava quietinha viajando do chat e tinha um moço doido falando que é reptiliano e ia atacar nós espíritos de luz. Se a gente for de luz, imagina o resto, né? Bom, realmente tu falou certo, tu estava doido, né? Tá bem pontuado. A Tatiana Menezes disse, como podemos descobrir qual o nosso Dharma? Qual sua opinião sobre ferramentas como mapa astral e védico? O nosso Dharma, eu acredito que é pelo ponto do que a gente gosta, certo?
o que a gente gosta de fazer, o dom que a gente veio mais aflorado, ele geralmente mostra o nosso Dharma, sabe? As coisas nos levam para aquilo. A gente tem a habilidade, por exemplo, gosta de música, tem a habilidade de tocar música, ama fazer aquilo lá. Então, provavelmente, talvez, né, o seu Dharma seja fazer isso, seja alegrar com a sua música. O Dharma é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer, o que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer construir. Só tem um dos grandes problemas, né, Pá? Não é o único, mas é um grande. O grande problema é que acabou a nossa conferência. Não, o grande problema é que a maioria das pessoas não sabe o que gosta. Ah, exatamente. Pessoal, olha, eu tenho um relato para contar para vocês, mas acho melhor deixar para a próxima conferência. Essa estratégia é boa, né? De deixar para a próxima conferência? Agora ele vai correr atrás de um relato que o relato nem existe. Existe, é o relato do Brian. Mas deixa pra lá. Olha, eu me admiro do quanto o universo é bondoso com aquela criatura, apesar do que a criatura faz. Tem algo por trás. Né? Vou descobrir. Manu, Denise, a Kátia, Isabel Rocha diz assim: vocês falam de algo muito legal. Costumava reclamar da minha filha, que era muito sapeca. E hoje digo que ela é minha professora de paciência. Puxa vida. Realmente, né? Realmente, sempre algo a nos ensinar. Imagina ser muito evoluído e diferente. Pessoal, eu agradecendo a presença de todos. Olha! Gente, vamos uma pausa aqui pela primeira vez. Eu vi um membro que está há mais de 6 meses no canal. Isso é 6 meses ou é um ano esse logotipo? Eu tenho que verificar. Mas é o Rogério Truski. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse logotipo. É o logotipo, se não me engano, de 1 ano de membro. E ele diz: mas o Pava, o Hélio e o Cris nem dão bola. Continuo precisando cuidar do meu ego. Tamo junto? Todos nós, né? Junto. Realmente. Tamo junto. Que legal. Tamo junto. Muito bem. Tem que cuidar bem do ego. Por isso que às vezes eu me canso dele e aí eu coloco ele imerso no álcool, daí ele fica quietinho, aí ele para de encher o saco. O pessoal tá pedindo para que eu conte o exemplo, né, do Brian. Mas ó, podia ser meio longo e já estamos no final da conferência, mas eu vou dar uma palhinha, um resumo, pra gente ver na próxima conferência. A gente fala melhor em detalhe. Estuda o caso. Porque é uma pessoa assim, completamente difícil de tu agradar. Não tem o que o mundo... O Deus não sabe o que fazer para agradar a pessoa. Não sabe o que fazer. Uma pessoa que não quer nada com nada de nada. Não levanta um garfo, não lava uma louça, não... Nada. Daí eu pergunto pra ele: o que tu quer fazer na tua vida? E ele: eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser rico, deixar de ser pobre, não sei o quê. E eu, já começou errado, né? Porque não é por aí. daí eu digo pra ele assim: tá, não, eu quero saber o que tu gosta de fazer. Eu gosto de comer X. Eu gosto de né, comer. Não me lembro o que ele disse que ele gostava de comer. Mas comer não sei o quê. Tá, daí então tu gosta de comida, quem sabe, né? Gosta de cozinhar, quem sabe, né? Gosta de achei uma coisa que ele gostava. Não, gosta de comer mesmo. E não sei, nada gosta, nada quer fazer, nada de nada, né? Não tem o que agrade, não tem, sabe, pode ganhar o maior presente do mundo assim. Tá. É um caso complicado. A gente vai estudar esse caso na semana que vem, então. Vai ser muito interessante pra gente entender, assim, os relacionamentos do vácuo do universo com as pessoas. E inclusive com os mantras falados e tudo mais. Vai ser bem interessante. Vai ficar, então, de tema pra nossa terça-feira que vem, certo? E é isso, gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a presença de todos os membros que dão uma força gigantesca para este canal. Vocês não fazem ideia do quanto, pra falar a verdade, eu já falei, mas vocês conseguem nos tranquilizar.
né? A ponto de podermos falar assuntos de forma mais tranquila, né? Sem se preocupar de que ninguém vai querer assistir, ninguém vai querer ver, porque o assunto é chato, é importante, mas é chato. Como a gente estava falando assim com ele, né? Hélio, as coisas da espiritualidade são absolutamente simples, né? E se procura hoje em dia coisas fabulosas e grandiosas, né? Se, por exemplo, o que é preciso para ser feliz? Comer uma laranja no sol não serve, né? Tem que ser na terça-feira, às 3 horas da tarde, subindo um morro, depois vira de lado às 2 horas, depois vira na diagonal, faz isso por um mês, reza 2 Ave Maria. Daí pode ser, né? Mas todas as respostas estão na simplicidade, né? Então é isso. Então vocês deixam a gente muito mais tranquilo para poder criar conteúdos que não necessariamente as pessoas vão assistir, né? O que acabaria com o canal. E tudo mais. E ao mesmo tempo empenhar as nossas produções, as nossas próximas produções, que a gente espera que cheguem a uma grande quantidade de pessoas no mundo para darmos uma melhor ressonância a ele. Agradecendo a todos os membros por suas presenças, por sua participação. Vem aí ao longo dessa semana o episódio 12º para membros. Agradecendo a presença do Chris Kitts. Eu que agradeço sempre, muito obrigado. Boa noite a todos, uma ótima semana. Muito obrigado, Pava, Monize, Hélio. Muito obrigado sempre, é uma honra poder participar da conferência. Obrigado. Presença da Monize, agradecendo muito. Eu que agradeço também. Boa noite a todos, boa semana. Muita consciência para todos nós. Isto. Hélio, boa noite. Boa noite a todos. A Laura está dando boa noite também e tem uma pessoa dando aqui também. Legal. Boa noite, Laura. Tá. Boa noite. Até logo. Até logo. Então tá, a gente agradece muito. Um maravilhoso final de noite, uma maravilhosa semana para vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.